noite. Sejam bem-vindos à nossa aula número 4 de Panorama Bíblico. E hoje vamos estar vendo, se Deus quiser, desde 1 de Samuel até 2 de Crônicas, tá bom? Eu quero orar para que o Senhor nos dê graça e nos possa encher de sua sabedoria e seu Espírito Santo para que a gente possa aprender o que o Senhor nos quer falar hoje a cada um de nós. E para mim é uma benção, é uma oportunidade de poder ensinar a vocês e a você que também está em casa, seja bem-vinda. E por que não me acompanha em uma pequena oração e vamos começar, tá bom? Sim? Senhor Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por o, as quantas coisas que o Senhor nos está falando até o dia de hoje, Senhor. Obrigado, Pai, porque desde Gênesis até Apocalipse e até os livros que a gente já conseguiu ver, Senhor, vemos que você é fiel, que você permanece, Senhor, que você sempre quer o melhor para seus filhos, Senhor. E eu te peço, Senhor, que nos dê um coração leal, um coração leal a Ti e que nós possamos sempre te obedecer e viver de uma forma que te agrade e que te louve, Senhor. Eu te peço, Senhor, que fales através da minha vida, Senhor, e que cada pessoa, Senhor, possa ser ensinada, possa ser capacitada em favor de tu reino, Senhor. E abre nossos olhos, Senhor, abre nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da tua lei, Senhor, as maravilhas da tua palavra, Senhor, e nos ajuda, Senhor, en esta jornada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Novamente sejam bem-vindos e hoje vamos estar na nossa aula número 4, sim? E Deus quiser, a gente vai chegar até 2 de Crônicas, sim? E a gente vai começar com 1 de Samuel, tá bom? E 1 de Samuel diz assim: nomeado após Samuel o último juiz de Israel e o primeiro profeta, tá bom? Aqui vemos que a, a gente viu a aula passada que hemos terminado com os juízes, hemos terminado a história dos juízes, uma parte oscura na história da nação de Israel, cheio de infidelidade, cheio de não de lealdade, sino de uh, incredulidade, sim. E me desculpe, estou um pouco resfriado. Que me quero resfriar, então que o Senhor me ajude. Então, aqui vemos isso, nomeado após Samuel, o último juiz de Israel e o primeiro profeta. Então, são duas coisas que a gente tem que considerar. É primeira de Samuel e o último perdão, ele é o último juiz de Israel e ele também é profeta. O que fazia um juiz de Israel? O que fazia um juiz? Um juiz, ele era simplesmente um representante de Deus que falava toda uma, que falava que falava que Deus lo levantava em favor da sua nação, tá bom? E aqui vemos que Samuel é o último juiz, mas ao mesmo tempo ele é diferente que os outros. Ele é um profeta. E que faz um profeta? Ele traz mensagens claros, mensagens diretas de Deus para seu povo, tá bom? Agora, ele não somente age, senão ele também fala de parte de Deus. E vamos saber um pouquinho da vida de Samuel mais para frente. E a segunda coisa é, ele foi um homem escolhido por Deus para administrar a transição da teocracia para a monarquia e para ungir os primeiros 2 reis de Israel. Então, Samuel
es un personaje importante en la Biblia porque también es un personaje que Deus vai usar grandemente. Porque hasta este tempo hemos visto que Deus está falando, não? Deus está falando através de um homem, ele está falando, e por isso que aqui coloquei eu, teocracia e monarquia. E o que significa essas duas coisas? Teocracia significa que Deus está governando sobre o seu povo. Mas uma monarquia é diferente. É um homem, um rei, governando sobre seu povo, sobre uma nação. Então, aqui vamos saber que isso vai acabar. Aqui se acaba a teocracia. Agora, o próprio povo, mais para frente, isso vai ver que ele vai querer pedir um rei. Sim? A nação de Israel, ele vai pedir um rei como as outras nações. Agora, pensem comigo. Deus queria que eles sejam igual às outras nações? Não. O livro de Deuteronômio, se estou certo, capítulo 23, por ali, nos fala que Deus falou muito claro para eles: vocês são uma nação santa, vocês são uma nação diferente. Vocês têm que ser exemplo para as outras nações. Agora, Israel está esquecendo todas suas raízes, posso falar, viu? Raízes, está esquecendo tudo aquilo que o Senhor falou para eles em seus mandamentos, e agora eles estão falando que eles querem um rei, que quem governa eles que seja um homem. Então, Samuel vai fazer essa transição da teocracia para uma monarquia. Estamos bem até ali? Sim? Samuel significa pedido a Deus, tá bom? Pedido a Deus. E na Bíblia hebraica, os livros primeira e segunda de Samuel estão juntos, tá bom? Não é um livro dividido, não é um livro à parte, são livros juntos, tá bom? Continuamos. Contexto. Aqui, o livro de Samuel conta a história de transição do período dos juízes, o período dos reis, tá bom? Aqui vamos ver que os juízes vão terminar. O Samuel é o último juiz, mas também ele é um profeta. Mas aqui também vemos algo. Samuel e Saúl, que diz, é um juiz de Israel e seu primeiro rei, respectivamente. Agora, outro também, ele também introduz um terceiro personagem, David, cuja ascensão cria um conflito inconciliável com Saúl. Em primeira e segunda de Samuel, vamos ver três histórias. A primeira história é de Samuel, a segunda história é de Saúl, e a terceira história é de David. Sim? Bless you. Não, saúde. Saúde. Aqui eu quero que vão prestar atenção na divisão do livro, tá bom? Divisão do livro. O ministério de Samuel, que compreende no capítulo 1 até o capítulo 8. A segunda parte é a escolha de Saúl como rei, o capítulo 9 até o capítulo 15. E a terceira parte é a ordenação de Davi e o declínio de Saúl. Aqui a gente vamos fazer uma breve explicação de maneira objetiva, tá bom? O ministério de Samuel. Samuel tem uma mamá chamada Ana. E Ana é um personagem muito lindo, muito especial em livro de Samuel. Porque a história de Ana é muito linda em sentido de que Ana era uma mulher que ela não podia ter filhos. Ela era estéril, como também era a esposa de Abraão. Ela não podia ter filhos. Mas ela sempre ia ao templo para orar e pedir a Deus que lhe desse a oportunidade de ser mãe. Sim, hasta um dia um sacerdote, um levita, lhe pergunta: mulher, você está bêbada? Porque ele fala: não, simplesmente meu coração está chorando delante de Deus. Ela queria ter um filho. Por quê? Porque
¿Por qué es importante que ela queria ter um filho? Na cultura hebraica, na cultura de Israel, uma mulher que não tinha filhos não era considerado como uma mulher, era considerado outra coisa menos mulher. É muito forte. Então, por quê? Porque para a cultura hebraica, ter filhos, ter uma genealogia, ter uma descendência era importante. E se uma mulher não podia fazer isso, isso era, isso era muito grande, um grande problema para ela. Então, Deus escutou seu clamor. Deus escutou a oração de ela e lhe dá este filho, chamado Samuel. E nos fala a história de Samuel, ao início desses capítulos, que Ana decide não posso falar, decide dar, dar a seu filho para Deus. Decide, se me foi a palavra, decide, decide, disculpen, ajá, ela fez um voto, que se Deus dava um filho a ele iba a dar como presente, dedicar a Deus, ele iba a dedicar a Deus, a seu filho, para seu serviço. Então, Samuel, desde muito pequena idade, ele cresceu no próprio templo. E algo muito interessante de Samuel é que desde muito pequeno ele escutava a voz de Deus. E por duas oportunidades, ele fez onde estava o sacerdote, ele perguntou, eu estou escutando uma pequena voz sempre quando estou dormido, e ele lhe fala, quando você escuta novamente, ele fala, você tem que responder, eis-me aqui, tu servo escuta. Sim, tu servo escuta. E quando Samuel falou isso, isso foi o começo de um relacionamento que Deus, que nunca mais, como posso falar, a vida de Samuel nunca mais foi a mesma. Ele teve uma relação com Deus muito especial. Por isso que Samuel é o primeiro profeta da nação de Israel. E ele é o personagem principal em este livro de primeira de Samuel. Então, aqui acontece uma coisa muito interessante. En el capítulo 2 vemos la oración que hace Ana. En el capítulo, también dentro del capítulo 2 vemos que Samuel tiene filhos, mas esses filhos são muito perversos, não são como seu pai consagrado seu coração para Deus, sino que se aproveitavam do povo, das ofrendas do povo, para seu próprio benefício. E terceira coisa, no capítulo 3 começa o chamado de Samuel. Aqui está dentro trabalhando em el templo. E depois nos fala no capítulo 4 até o capítulo 5, se não me estou, sí, até o capítulo 5, é que Israel tiene unas pequeñas lutas con un povo chamado los filisteus, ¿sí? Agora, para este tempo, Israel, o coração do povo de Israel está muito longe de Deus. E a gente vê que dentro desta construção do tabernáculo que a gente viu em Éxodo e também se vê em Deuteronômio, nos fala de um arca da aliança que estava dentro do tabernáculo, que estava em um lugar santíssimo. Mas para o povo de Israel, esta arca da aliança não era importante. Para eles simplesmente era como um troféu. Se fala troféu aqui? Um troféu mais, que se ele acompanhava eles em suas lutas, em suas guerras, eles sabiam que eles iam a ganhar suas vitórias. Mas começaram a colocar a Deus como um próprio, como posso falar, esse se converteu como um ídolo, né? Mas o poder da nação de Israel não estava em essa arca da aliança. O poder de Deus venia dele mesmo, não dessa pequena caixa, dessa arca. Essa arca é importante, porque aí a glória de Deus descia, mas não era Deus. Sim? Então, o povo começou a colocar a arca como um troféu.
acima de Deus. Então, eles tiveram essa luta com os filisteus. E o que aconteceu? Eles perdem essa luta com os filisteus. E os filisteus roubam o arca e los levam como troféu agora eles. E interessante é que nos fala essa história aqui, é que eles colocam el arca de pacto, frente, el arca de aliança, frente a su Deus, chamado Deus Dagón. Ele tinha uma mistura de peixe e metade peixe e metade homem, tá? Então era uma mistura. O que aconteceu é que todas as vezes que os filisteus iam a ver a seu ídolo, sempre ele estava posso falar não de joelhos, mas ele estava deitado delante do arca, postrado delante do arca. Sempre era a mesma coisa. Depois Deus mandou tipo pestes, pragas. Deus mandou pragas para todos os filisteus e eles decidiram mandar embora esse arca de pacto novamente para Israel. Então, aí Deus pide para seu próprio povo que se arrependa e continuem confiando em Ele. Mas vamos saber que eles fazem esse compromisso só por um tempo e vai acontecer a mesma coisa que a gente está vendo. Eles vêm no Senhor e eles vão embora novamente, sim? Então, a gente precisa prestar atenção em algo. Nós precisamos estar firmes com Deus. A gente não pode vacilar, sim? Mas o povo de Israel, durante esse tempo, ele está vacilando. Ele vem e vai embora. Vem e vai embora. Não, Deus não quer isso, sim? Aqui há algo interessante. No capítulo 9, no capítulo 8, o próprio povo de Israel pide um rei, sim? O próprio povo de Israel pide um rei, no capítulo 8 de 1 de Samuel. E que responde Deus para Samuel? Samuel vai com Deus e lhe diz: Deus, meu povo, teu povo está pedindo um rei. E Deus que lhe disse: faça o que eles estão pedindo, dá-lhes um rei. E aqui vemos esta história em capítulo 9, que havia um homem chamado Saúl. Sí, eu quero que procurem como era este homem chamado Saúl. 1 Samuel capítulo 9, 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Sim. O del capítulo 1 lo vamos a leer, dice. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 e 2. Dice assim: havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Seror, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saúl. Saúl, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros. Olha a descrição deste personagem. Saúl significa grande, sim? Saúl significa grande, sim? E nos fala aqui, versículo 2 do capítulo 9 de 1 Samuel, que ele era um homem de boa aparência, ele era muito alto e ele era diferente do povo de Israel, sim? Mas o que é que o, qual foi o problema de Saúl? O problema de Saúl não estava em sua aparência. O problema de Saúl estava em seu coração. Ele tinha um coração orgulhoso, ele tinha um coração desobediente e ele tinha um coração endurecido. Com o tempo, ele foi endurecendo seu coração. Então, quando Samuel lo unge como rei, mais para frente, Deus lhe dá ordenanças, ele começa bem, ele começa tudo bem, começa a ter pequenas vitórias, mas no transcurso do caminho, o coração de Saúl se vai enchendo de orgulho, sim, o coração de Saúl se vai afastando de Deus pouco a pouco, sim.
Y Dios pide para Samuel procurar otro rey. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el capítulo en el capítulo 13 que Saúl representa mal a Dios. Sí, él lo representa mal a Dios. Y yo quiero que leas juntamente conmigo. 1 Samuel capítulo 13, y versículo 13 dice así: Você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. O que fez este Saúl? Saúl era um rei, sim? Saúl, ele não podia fazer outro trabalho, simplesmente ser um rei. Mas ele fez algo que não podia fazer. Ele fez um trabalho de um sacerdote, sim? E não somente fez isso, sino que ele pegou também parte como se fala? Ele pegou o ouro, os tesouros da cidade dos filisteus, que ele não tinha que tomar. Mas o que mais desagradou a Deus é que ele fez algo que ele não chamou a fazer: tomar um papel de sacerdote, apresentar sacrifício. Ele não podia. Ele tinha a oportunidade de esperar a que chegue o sacerdote, mas ele não quis esperar. E por isso é que Samuel diz assim: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Dice: se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Se Saúl hubiese tenido um coração, se Saúl hubiese tido um coração humilde, um coração paciente em esperar o que o Senhor faça, ele hubiese ficado como rei. Mas ele representou mal a Deus. E por isso que diz no 14: mas agora o seu reinado não permanecerá, e o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Deus está buscando um homem, Deus está buscando um rei que seja conforme o seu coração. Sim? Sim? E agora vamos a ver um pouquinho mais para frente, vamos ver como é esse coração que Deus queria, né? Ele não queria um coração orgulhoso, ele não queria um coração cheio de soberbia, como tinha Saúl. Ele não queria um coração que seja desobediente, não. Ele queria um coração que faça a vontade de Deus, mas que se erra também se voltasse novamente a Deus. Sim. Quando fala a palavra um homem segundo seu coração, não está falando de um homem perfeito, não. ¿Por qué David va a ser conocido como un hombre según el corazón de Dios? Porque ainda ele vai falhar. Ainda Deus lo considerou como rei. ¿Por quê? Porque ele se arrependeu. Ele pediu perdão a Deus. Sim, a Deus gosta quando a gente pede perdão. A Deus gosta que a gente tenha um coração humilde, porque uma pessoa humilde reconhece seus erros, mas uma pessoa soberbia, não. Ele cria raízes de orgulho em seu coração e acha que está tudo bem. Isso. Deus se salta aos humildes e que passa com os soberbios? Então, por essa razão, Saúl já não é mais rei de Israel, sim, porque ele não representou bem a Deus, sim. A segunda coisa aqui, vamos ver, a terceira parte é a ordenança de David e o declínio de Saúl. Do capítulo 16, aqui vamos ver a história deste homem David. Ele era um jovem, aparentemente ele tinha 15 anos, ele
como posso falar, ele fazia um trabalho muito humilde, que era pastorear ovelhas, ele cuidava ovelhas, sim, e Samuel, ele vai à sua casa de seu pai a procurar este menino. O pai de David coloca primeiro a todos os irmãos mais vistosos, mais grandes, mais fortes, né? E Samuel lhe pergunta: olha, eu acho que você tem um filho, né? E ele está trabalhando lá no campo, aí com as ovelhas, né? Mesmo, né? Eu vou procurar ele. A tu próprio pai havia esquecido que tinha outro filho trabalhando com ele no campo, né? E por quê? Porque era um trabalho muito humilde. E a primeira coisa que gostou do coração de David era Deus. O que gostou dele é que tinha um coração humilde, contrário ao coração que tinha, sim, um coração soberbio, sim, sim. Então, aqui vemos, no capítulo 16, vemos que ele começa, que ele está trabalhando no campo, pastoreando ovelhas, mas também ele está fazendo algo. Seu pai lhe fala: ve com teus irmãos que estão em uma batalha com os filisteus e leva comida para eles. E ali ele se enfrenta, depois mais para frente, ele se enfrenta em fé, ele se quer enfrentar com este homem chamado Golias. E donde em fé ele também vence, porque ele fala: eu venho em nome do Senhor dos exércitos. Sim? Ele fica chateado, ele fica triste porque esse filisteu está blasfemando o nome de Deus. Sim, e ele não quer ficar com o braço cruzado. Olha esse filisteu falando dessa maneira, desse jeito para Deus. Ele não ele ficou bravo, não? Ele ficou bravo e em fé ele agiu e venceu, sim. E depois vemos que Saul, não, espera aí, depois vemos que começa se a, começa se começa a escutar uma canção, se começa a escutar uma canção dentro do povo de Israel. Dice, David, no, Saúl, ¿cómo quiero? Saúl, Saúl, David mató a miles, yo esqueci. La cosa es que David mató más hombres que Saúl. Y eso encheu o coração de amargura, de enveja, o coração de Saúl. Isso aí. Então, depois que Saúl escuta essa canção que o povo está reconhecendo, ainda sendo Saúl o rei, o coração de Saúl começa a encher de inveja, de ira, e ele começa uma persecução contra David. Sim, mas David é um homem nobre também. Ele era muito nobre. Nobre se fala, né? Nobre. Por quê? Porque ele tinha muitas oportunidades de acabar com a vida de Saúl. Mas ele, como agiu? Com misericórdia. Sim, mientras o Saúl contratou a David para tocar a harpa, quando ele tinha pesadilhas, e ele como pagar ele jogava sua, sua lança querendo acabar com a vida de David. Então, não tem. Você pode ver como é o coração de Saúl com o coração de David. É a segunda coisa. Oi? Corações opostos, sim. E algo que eu gosto de ver muito é que Saúl, para mim, representa nossa carnalidade. Sim, quando a gente age em nossa carnalidade, a gente pode acabar como Saúl. Mas quando a gente age como David, a gente pode andar no Espírito Santo, em seu espírito, sendo humilde, sendo nobre e escutando a voz de Deus. E quando a gente cai, pedir perdão para Deus. Sim, o que não fez Saúl, né? E aqui, del 17 ao 31, ele vai começar
persecução e Saul vai começar a ficar louco, sim? Ele vai começar a ficar louco, sim? Primeira de Samuel diz: Deus usa pessoas de caráter exemplar, independentemente da sua origem. Por que coloquei isso? Porque Saul, ele vinha de uma família muito nobre, sim? Saul vinha de uma família muito conhecida. Por quê? Porque o próprio texto nos fala que ele era diferente aos outros israelitas, sim? Então ele não era igual, sim? Agora David era diferente. David era um garotinho de 15 anos, trabalhava no campo, ele não era conhecido por ninguém, até seu próprio pai esqueceu que tinha um filho trabalhando lá no campo, né? Então, você pode ver que Deus usa pessoas de caráter exemplar. Por quê? Porque Deus gostou do coração de David. Por isso que ele lhe fala que ele tinha um coração, dice um homem segundo o seu coração. Por que fala isso? Porque David era humilde, David era nobre, mas David não era perfeito. A gente vai ver isso. Mas ele se arrependia. Ele pediu perdão a Deus. Sim, e por isso que Deus chama ele um homem conforme seu coração. Sim? Que mais diz? Deus lida com as pessoas conforme as escolhas que eles fazem. Saúl escolheu que desobedecer a Deus. Saúl escolheu que encher seu coração de orgulho, encher seu coração de inveja, sim, e fazer as coisas em suas carnes, à sua maneira, não fazendo as coisas da maneira que Deus queria que ele faça. A terceira coisa, Deus leva tempo para acertar as coisas. Por que coloquei isso? Porque e isso va mais enfatizado na vida de David. Deus estava preparando a seu servo David para colocá-lo depois como rei. Sim, ele começou trabalhando lá no campo com ovelhas, sim, cuidando delas com muita, sem medo, com valentia, sim, porque eram ovelhas de seu pai e ele tinha esse coração de cuidar de cada um da vida deles, sim. Ele era dedicado, isso aí. Logo disse, Deus ainda dirige o que acontece em nosso mundo e na vida de cada um de nós, de acordo com sua vontade. A gente tem que lembrar isso, Deus age conforme a sua vontade em nossas vidas. Ele não age de nosso jeito, ele não pensa de nossa maneira. Sim, como fala o livro de Jeremias, né? Quem entenderá, desculpa, diz que o pensamento de Deus é mais maior, mais alto do que nos próprios pensamentos, sim? Não, a gente não pode entender isso, mas a gente não precisa entender, a gente precisa confiar o que ele está fazendo, sim, sim. E eu gosto muito de primeira e de segunda de Samuel. Por quê? Porque aqui, se você quer ser um líder, se você quer ser um pastor, se tem coração para ser pastor, aqui tem muitos princípios que a gente precisa aplicar a nossas vidas. Porque Deus não está buscando homens para colocar em uma posição, não. Deus está buscando servos que queiram escutar a sua voz e que façam a sua vontade. Porque ser uma autoridade pode ser até fácil, mas quando você se coloca em uma posição de autoridade e sem ser chamado por Deus, é muito perigoso, porque a gente pode cometer os erros que o próprio Saul cometeu. E, e, e isso. O que mais? 1 Samuel, palavras-chave são coração, ouro, orou, arca e ungido. A palavra ungido es la primera vez que se conoce es la primera vez que se usa en la Biblia. Después es usado nuevamente en el Nuevo Testamento cuando João Batista fala, é aqui o ungido de Deus, né? Falando sobre Jesus, sim? O versículo chave são
capítulo 8, versículo 7, capítulo 13, versículo 14, capítulo 15, verso 22 y capítulo 16, verso 7. Para mim, personalmente, tem muitos mais versículos que a gente pode considerar. Sim, eu deixei somente a linha que vocês possam procurar e ressaltar em suas Bíblias. O tema-chave são transições, porque a gente vê uma transição de los juízes para um rei, de uma teocracia a uma monarquia, sim? Deus olha o coração, sim? Deus olha o coração. Deus viu o coração de Saul, que pouco a pouco ele se começou a afastar de ele, sim? E porque ele não permaneceu, ele, Deus lo Deus lo, Deus deixou de chamá-lo como rei. Agora, Deus busca obediência e Deus sempre permanece em controle. Ainda que Saul estava procurando matar a David, Deus estava cuidando de seu futuro rei. Sim? Por quê? Porque de David ia vir o Messias, o Salvador, Jesus, ungido, isso. Então, David não podia morrer. Sim? Então, David é importante também. Sim? Outra coisa, a 1 Samuel, Cristo em 1 Samuel. Samuel como profeta e sacerdote em um juiz e rei David. Sim? Para mim, principalmente, como rei, não? Está David, junto da figura de Jesus Cristo como aquele que combina todas as três funções: profeta, sacerdote e rei. Sim? Aí tem os versículos no Novo Testamento e que eu falei a você, ungido, que significa Messias. Sim? É a primeira vez que se menciona ali na Bíblia. Sim? Y esta linaje de David nos va a llevar a una nueva alianza que va a ser en Jesús. No, una alianza no en la ley, sino una alianza en gracia y verdad. ¿Sí? Entonces, aquí hay mucha cosa. ¿Sí? Sí, es este aquí. Sí, ese. Sí, ese es. O que fala el que fala em número 16, 2 puntos, versículo 12, é de primeira de Samuel, tá bom? Agora a gente tem que decorar um versículo, tá? Dice, querem ler este comigo? Sim? O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê aparência, mas o Senhor vê coração. Sim? Dice que o Senhor não vê como o homem vê. Sim? O homem vê a aparência. Sim? Mas o Senhor vê o coração. Sim? As pessoas viram que Saul era bonito, grande, diferente de todo o povo de Israel, mas Deus não veio assim. Deus vê o coração. Sim? Deus vê muito, muito mais além de nos próprios olhos podem ver. Sim? Continuamos. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Se você prestar atenção, é a mesma, é a mesma, é o mesmo conteúdo que a gente viu de primeira de, de Samuel, porque simplesmente é uma continuação, tá bom? E em el livro, na Bíblia hebraica, esses livros não vão separados, né? Esses livros vão juntos, tá bom? Igual que vai ser crônicas, igual que vai ser reis, y, perdón, primera rey y luego crónica. ¿Cuál es el contexto? El contexto aquí, Saúl había acabado de morrer en batalla, dejando a Israel con poca confianza de que consiguiera sobrevivir, y a seus conflictos internos y as ameaças continuam dos filisteus e de outros povos vizinhos.
a maior esperança dos pais, a maior esperança do país é David, um talentoso ex-pastor de ovelhas de Belém. Aqui a gente vai ver algo que eu também esqueci de falar. Saúl, como estava falando aqui a vocês, Saúl começou uma caceria procurando a David. E ele esqueceu dos exércitos filisteus que também estavam procurando a cabeça dele. Com ele como rei, andando por qualquer lugar, é um branco fácil para matar, para acabar com ele. Então, por estar empeñado en querer matar a David, Saúl no se da cuenta que los filisteos están atrás de la nación de Israel y terminan acabando con su vida de él. Entonces, por eso es que el pueblo fica un poco, ahora, ¿quién va a ser el rey? ¿Sí? Y aquí dice, la mayor esperanza del país es David, dice, un talentoso ex pastor de ovelhas. ¿Sí? Como falei para você, Deus está preparando a su nuevo rey. ¿Sí? ¿Quieres falar algo, Piero? ¿No? Sí. Divisão do livro. Agora, primeira parte. Antes de seu pecado, o sucesso crescente de David e a prosperidade como rei. Do capítulo 1 até o capítulo 10, vamos a ver como um sucesso, ¿no? Como todo rei, creo que empieza, ¿no? Haciendo as grandes coisas, haciendo as coisas derechitas, ¿no? Haciendo coisas bem, teniendo victorias, ¿sí? Como fala aqui, o sucesso crescente de David. Depois que ele vence a Golias, o Saúl le dá a sua filha como prêmio, como troféu, ¿sí? Então, comienza el suceso de David, del capítulo 1 hasta el capítulo 10. Luego, la segunda parte, después de su pecado, los problemas crecientes de David en ambos de su familia y su reino. Del capítulo 12 hasta el capítulo 20, aquí tem muita cosa, ¿sí? Aquí vemos que David va a pecar, ¿sí? Él comete un pecado muy grande. Ele comete adultério com uma mulher, Betsabé, Betsebe, que era a esposa de seu, posso falar assim, de seu comandante do seu exército, Urias. Essa em português também é a mesma coisa? Urias, sim? Então, ele faz um plano assim. Ele manda colocar a Urias na frente da batalha para que ele seja um branco do inimigo e acabe com ele. Por quê? Porque o David, ele estava em seu palácio. Como posso falar? Ele estava na terraça. Ele devia estar fazendo o seu trabalho como rei. Ele deveria estar lutando com seu povo. Mas ele falou, esse dia ele falou, hoje é dia de descanso, hoje é dia de folga, né? Hoje é dia de folga. Hoje é sexta, não é dia de folga, né? Sim. Hoje tem que passear. Então ele estava aí passeando, ele estava em sua terraça tomando su suco de coco, né? Aí, e o que acontece é que ele vê a uma mulher que estava tomando banho. Ele estava nuda, ela estava nuda, desnuda, ela estava sem roupa, né? E ele devia sair de lá e fazer outra coisa, mas ele ficou ali. E como fala o livro de Gênesis também, que o pecado entra pelos olhos, entrou o pecado no coração de David e fez chamar essa mulher para sua casa. E por isso que depois que ele fica com ela, eles ficam juntos, ele manda a seu esposo Ur para a frente de uma batalha para morrer, porque a Betsebe estava grávida. Sim? Aí quero fazer uma pausa, né?
Quando você lê a Bíblia, Deus não, como posso falar, Deus não dá toques a seus personagens aqui, né? Deus não oculta o pecado de seus personagens, né? Deus fala com honestidade quem era Davi. E Davi era um pecador, era um adúltero. Mas ainda Deus o chama um homem conforme seu coração. Por quê? Porque ele se arrependeu. Agora, ele se arrependeu, sim, Deus perdonou, mas o pecado tem consequências. Sim. Deus é justo. Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Sim. Todo ato, toda, toda decisão na nossa vida tem uma consequência. E, e por essa decisão que ele fez, ele trouxe aqui problemas à sua família. A gente tem que lembrar isso. O pecado não só afeta personalmente a uma pessoa, não. Afeta todas as pessoas que estão ao redor dela. Sim, o pecado contamina. É como, por exemplo, se você tem uma fruta agora, né? Você dá uma mordidinha só e deixa aqui passando vários dias. Hoje é sexta, passa 3 dias, passa sábado, domingo e começa segunda. Você volta, como vai encontrar essa fruta? Estragada, né? E se ele tinha mais fruta ao redor dele, as demais frutas minhas acabam sendo estragadas. O pecado afeta, sim, diretamente a pessoa, mas também traz consequências à nossa família. Sim, sim. Me estou deixando entender? Sim. Então, aqui David empieza bem com sucesso, mas depois os problemas começam a vir. Mas o que vai passar com David? De que nos fala a mensagem? Nossas ações acarretam resultados correspondentes. Sim? Nossas ações vão atrair resultados que a gente, como fala os evangelhos, o que a gente semeia, a gente colhe. Sim? O que o homem semeia, o homem vai a colher. Sim? A segunda coisa, nossa reação diante do fracasso tem uma importância enorme. Por que coloquei isso? Nossa reação diante do fracasso tem uma importância enorme. David fracassou. David fracassou, mas o que ele fez? Ele se arrependeu. E por isso, quando você lê os Salmos, a maioria dos Salmos que escreveu ele, é o próprio são as lágrimas do coração de Davi em letras, porque ele está arrependido. E quando vê que Deus perdoa ele não tem como, 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 não, como ele não tem como uma maneira de ser grato a Deus por tudo que ele fez. Por isso que em cada salmo você vê o coração desnudo, nudo, você vê o coração de David em cada salmo que ele escreve. Sim, porque realmente ele está arrependido. Isso. A gente precisa lembrar disso. Nossa reação diante do fracasso tem uma importância enorme. O Satanás, ele nos quer que destruir. O pecado ele fala que o pecado nos condena, mas isso é sem Cristo. Com Cristo, o pecado não condena. O pecado nos leva a arrepender-nos, a pedir perdão a Deus, a pedir graça, a dizer, Senhor, eu sou um pecador, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão. E aí eu volto com ele novamente. Mas o Satanás, ele não quer isso. Ele quer que você fique ali, debaixo, ali, morto em teu pecado. Por isso que é importante. O fracasso tem uma importância enorme. A gente precisa mirar. Quando a gente cai, a gente tem que mirar para cima. Deus nos pode ajudar. Sim?
A terceira coisa, Deus usa a linhagem de Davi para abençoar seu povo. Sim, Deus vai usar a linhagem de Davi para abençoar a seu povo. Sim. E aqui vemos as palavras-chave, versículos-chave e temas-chave. A gente vai parar, são 20 horas com 20 minutos, a gente vai ficar 10 minutos em break, a gente volta, tá bom? Ok, você que está em casa, fica ali em 10 minutos, a gente volta de novo, tá bom? Deus os abençoe.
falo. Só quem está sentindo a presença dele aí, canta o mais alto que você conseguir. Deus está. Deus está aqui. Estamos aqui. Eu respiro. Estamos amanhã. Não sei como eu te falo, eu posso ouvir. Não sei como eu te falo. Não sei como eu te falo. Não sei como eu te falo, eu posso ouvir. Canta aí, aumenta o volume e canta, vai. Não sei como eu te falo. Não sei, não, 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 não. Não sei como eu te falo, e pode ouvir. Só quem tá sentindo Deus aí, faz um barulho gigante. Só você, vai. Vamos fazer o coral mais lindo do Rio de Janeiro. Aumenta o volume aí, canta comigo para Jesus, vai. Se é pra Jesus, faz barulho aí. Você sabe por que a 123 Milhas consegue passagens aéreas com até 50% de desconto? Porque acreditamos que com inovação e tecnologia podemos facilitar o acesso a viagens para que mais pessoas realizem seus sonhos. Com uma plataforma tecnológica inovadora, intermediamos a utilização dos pontos dos programas de fidelidade que seriam perdidos ou não utilizados, transformando em passagens mais acessíveis para você. Por isso, não 23 milhas, você não precisa ter pontos para comprar a preços incríveis. Outra inovação é que você compra com Pix, boleto em até 5 vezes ou cartão de crédito em até 12 vezes. Não é demais? Você compra sua passagem com um super desconto, com parcelas que cabem no seu bolso e ainda ajuda outra pessoa a não perder os pontos dela. Todos ganham. Pensando em viajar? Acesse agora mesmo. Clicou, economizou, viajou.
Despídase. Ya. Ahorita voy. San- Ok, estamos de volta. Vamos a começar com a segunda parte da aula. E eu quero falar a você com honestidade. Eu não me sinto muito bem. Eu pido desculpa porque eu esqueci várias coisas que eu queria falar. Mas eu espero que seja bem melhor esta segunda parte, tá bom? Ah, vamos a orar. Vamos a pedir ao Senhor que nos ajude. Pai, obrigado, Senhor, por essa segunda parte da aula. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor me ajude personalmente, que, que o Senhor continue falando com nossos corações, Senhor. E, Senhor, nos fale, Senhor. Fale conosco, Senhor, e que nós possamos ter esse coração como tinha Samuel, Senhor, para escutar quando você fale e responder, Senhor. Heme aqui, tu servo escuta, Senhor. Nós queremos responder dessa maneira, Senhor. E continua falando, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estamos, então, na segunda de Samuel. Estamos vendo esta parte das palavras chaves, né? E as palavras-chave aqui é perguntou ao Senhor e perante ao Senhor. Sim? O versículo-chave que eu vou precisar que vocês procurem, ahorita eu vou falar para você qual é. O versículo-chave é 2 Samuel capítulo 5, versículo 4, e a gente vai ir a 2 Samuel capítulo 7, e a gente vai a ler o versículo 16, ¿sí? Dice versículo 16. Perdón, 11c y 16. ¿Tá bom? Es la última parte del versículo 11 y el versículo 16. Dice, ¿quién quiere leer? Cuando dice, saiba también, del versículo 11. Dice, saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Agora a gente vai pular para o versículo 16. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Se você tem um ressaltador em casa, pega esse versículo 16 e ressalta assim. Sim. Se você tem um color azul, melhor, porque essas são promessas sobre Jesus, né? Que o reinado que está prometendo acá Deus para David é um reinado que vai permanecer para sempre, ¿sí? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16, ¿sí? Versículo 16. E diz que seu trono seria estabelecido para sempre. Isso nos fala que isso está falando e nos está levando até Jesus, até o cumprimento de Jesus como ungido, como o Messias. Sim? E esse versículo é importante em segunda de Samuel, porque se nós não tivermos essa promessa, né, seria muito como, desculpa aí, a gente tem esta promessa para nos lembrar e encher de esperança nos corações. Essas pessoas não sabiam quem ia ser
o Mesías, mas eles em fé agiam e creiam que o Senhor ia cumprir aquilo que ele prometeu. Sim? Porque desde Abraão, desde Gênesis capítulo 12, o próprio Deus falou para Abraão que dice que su descendencia iba a ser benza para todo el mundo, ¿sí? Para todas las naciones. Entonces, eso también hace referencia a Jesús. Entonces, si a gente presta atención, estamos en camino, estamos corriendo para llegar até Jesús, ¿sí? Entonces, Deus continúa siendo fiel y Deus continúa respondiendo. Ele continua permanecendo, sim? Ele não se arrepende. Tá bom? Continuamos. Cristo em 2 de Samuel. Dice, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16, contém uma das mais importantes profecias do Antigo Testamento da vida do Messias. Isso que falei para vocês. Sim? Isso é importante. O rei David é prometido uma casa eterna, um trono eterno e um reino eterno. Sim? Por isso que fala no versículo 16 que seu reino iba a permanecer para sempre. Que mais aí? David é considerado uma figura de Cristo. Sim? Tem muitas coisas, tem muitas coisas que David tinha, o que Jesus também tinha. Como, por exemplo, ele tinha um coração de misericórdia. Como falei para vocês, ele tinha muitas oportunidades de acabar com a vida de Saul, mas ele não agiu dessa maneira. Ele agiu com compaixão. Sim? Ele perdoou a vida de Saul muitas, pero muitas vezes. Sim? Outro caráter que tiene David y que es considerado como una figura de Cristo é a humildade. Sim? A humildade, porque ele ainda sendo um servo, sendo um pastor de ovelhas, ele nunca deixou isso. Ele nunca deixou esse coração. Sim, ele vivia em um palácio, em um reinado, né? Mas ele nunca deixou esse coração humilde que ele tinha desde que era um pastor de ovelhas, sim? E a segunda coisa, né? Não, essas são as duas coisas principais que eu vejo particularmente, não? Agora, versículo para memorizar, sim? Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Sim, tá bom? Mas eu acho que não. A gente vai colocar, em lugar desse, a gente vai colocar 2 Samuel capítulo 7, versículo 16, tá bom? Esse está melhor. Sim, eu não sei por que coloquei isso. É 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. E se você pode procurar, vamos a ler juntos, tá bom? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Sim? Sim? Quando estejam prontos, a gente vai ler as 3, tá bom? 1, 2 e 3. Diz assim: quanto a você, sua dinastia e seu reinar permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será vencido para sempre. Amém? O trono de Deus vai estabelecer-se para sempre, né? Vamos e a gente vai ver que isso também nos leva hasta a eternidade com Deus, desde Jesus hasta com Deus para sempre, né? Não vai acabar, né? E isso é muito lindo saber isso. É muito lindo saber isso porque as promessas que Deus nos dá em nossas vidas ele vai cumprir, sim? Ele cumpre, sim? E se você tem tempo em casa, eu gostaria que vocês passem tempo lendo 1ª e 2ª de Samuel. Como, por exemplo, você que é uma mulher de Deus, né? Você lê a história de Ana. Tem muitas coisas lindas que ela tem, o caráter dela.
você, a sua esposa, pode ler Coração da Ana. Como era um coração da Ana? É muito lindo. Também nós, como homens, não como é o coração de Davi, sim? Ainda com suas coisas certas que ele fazia, mas também com seus erros. Tanto das coisas certas que ele fazia, a gente pode aprender, como também de seus erros, a não cometer a mesma coisa, né? Sim? Então, há muita coisa que a gente pode pegar para pegar para nossas vidas e fazer de exemplo para todos nós, sim? Vamos a continuar. Primeira de Reis, sim? Primeira de Reis, Reis, Primeira de Reis. O livro, Primeira e Segunda de Reis, abrange apenas um livro na Bíblia hebraica. Então é a mesma coisa, eles estão juntos, tá bom? Não está dividido como em nossa Bíblia, estão juntos. Recebe o nome de Melechim, esse está em hebreu, tá bom? Que significa reis, tá? Reis. Tirado da primeira palavra do texto em hebraico. O autor não se conhece, é desconhecido, tá bom? De que nos fala Reis? O texto de Primeira e Segunda de Reis começa como um reinado de Salomão. Aqui em Segunda de Samuel vemos que o David morre. David morre. Eu esqueci de contar essa parte. Ele quer fazer uma casa a Deus. Ele quer fazer uma casa a Deus. Ele está morando em seu palácio e vê que ele vive com tanto luxo, né? Com tanta, como eu posso falar? Com tanta riqueza, com tanta comunidade, né? E ele, olha, Deus mora em uma tenda, né? É uma tenda. Como nosso Deus, o Deus criador do universo, ele vai morar em uma tenda, né? E aí Davi se lhe ocorre a ideia de construir um templo, né? Sim. Mas o que acontece? Nos fala que o profeta Natan, sim, profeta Natan, a primeira resposta que fala Natan para Saul, le disse: vai Saul, vai David, você construi, vai. E depois Deus fala para Natan, Natan pega as orelhas dele e diz: Natan, o que falou você para ele? Ele não pode construir o templo, porque é um nome de guerra. Ele tem sangue em suas mãos. Ele tem sangue em suas mãos. Minha casa não pode estar manchada de sangue, né? Então, mas o que faz David? David faz uma coisa muito linda. Ele prepara todos os materiais para a construção do templo. Ele começa a contratar engenheiro civil, começa a contratar, eu estou falando assim de maneira espontânea, né? Engenheiro civil, arquiteto, desenhador, então ele começa a deixar todos os planos de maneira que seu filho Salomão venha e simplesmente comece a construir com tudo o que ele já deixou feito, preparado, né? Então, olha o coração de Davi. Eu digo, olha esse coração, ele não ia construir a casa, mas ele deixou as coisas preparadas para fazer. Não é lindo isso? Né? Às vezes a gente pensa, né? A gente quer, às vezes sempre nós queremos ser a pessoa que todo mundo olha, a pessoa que todo mundo reconheça, né? Mas não é assim. Isso. E é porque Davi tinha a certeza, quando a gente lê Salmos, Davi tinha essa confiança de que ele queria viver com Deus para a eternidade. Ele disse: Eu quero morar em teus átrios, eu quero morar em tua casa. Ele tinha esse desejo, sim? Então, Davi tem esse coração de pai, de deixar todas as coisas feitas para que seu filho construya o templo. E quando eu estava pensando isso, né, estava pensando quantas coisas nós, não só como pais,
sino também como homens ou mulheres podemos fazer para que nossa comunidade possa ser abençoada, né? Quantas coisas que estão em nossas mãos, que Deus colocou em nossas mãos, a gente pode fazer para abençoar outras pessoas. E agora falando como pai, né? Quantas coisas a gente pode fazer por nossos filhos para que eles depois podem, eles podem colher, né? Quantas coisas, né? Às vezes pensamos, não, que ele tem que trabalhar muito. Não, tá bom, ele vai trabalhar, mas você como pai agora tem que agir, né? Tem que fazer o melhor para eles. E esse é o coração do pai também, sim? Deixa eu entender? Sim? A segunda, aqui, divisão do livro, sim? A divisão do livro. Acabei de ler isto? Não, né? Diz, ah, o texto de 1ª e 2ª de Reis começa com o reinado de Salomão e continua com a divisão da nação Israel em Judá e acompanhando o governo de seu rei nos 4 séculos seguintes, até que finalmente 2 nações sejam conquistadas e exiliadas. Em 1ª e 2ª de Reis, a gente vai ver algo muito claro, assim. A nação, depois de Salomão, vai ser dividida em dois: o reino do norte e o reino do sul. Sim, o reino do norte vai ser conquistado pelos assírios, sim, o reino do sul vai ser conquistado pelos babilônios, sim. E por quê? Porque a idolatria começa a surgir de novo em Israel. A mais grande idolatria, como eu falei para você, sexual, moral, começa o coração do homem se afastar de Deus. E quem começa é o... Ahorita vamos ver, eu me estou adiantando. Divisão do livro, diz assim, a história do rei de Salomão, de capítulo 1 até o capítulo 11, e a segunda parte, os primeiros 80 anos do reino dividido. Aqui no capítulo 1, versículo 11, vemos a história de Salomão. A história de Salomão também é muito linda. Por quê? Porque nos fala de um homem que ele também decide, em humildade, venir ante Deus. Ele vê em que posição se encontra. Ele vê a grande multidão de sua nação que ele tem que governar como rei. E ele vai em secreto e fala a Deus. Não, Deus se apresenta em um sonho e ele diz, que precisa, né? E aí ele pide, uma única coisa que ele pide é sabedoria. E Salomão, dentro do seu período como rei, ele vai ser o homem mais sábio do mundo, se pode dizer, para esse tempo. Porque reis de todo lado, de Pérsia, da África, veniam a ele para consultar, para pedir conselho, para pedir direção. Porque a fama dele era muito grande. Sim? E uma das histórias mais particulares que eu estou lembrando é quando uma mulher, duas mulheres se apresentam no templo, em seu, não no templo, em seu palácio, para que ele possa fazer um juízo justo, né? Uma mulher fala, olha, esta mulher pegou meu filho, sim? E ela fala, não, este é meu filho, né? Mas o que aconteceu, a história, para resumir, a mulher estava certa, o filho dela havia morto e ela havia pegado um filho que não era seu. Então o Salomão lhe fala, bom, já que você já que a mulher, ele esperava que a mulher que está errada faça a coisa certa, mas como não aconteceu isso, ele falou, bom, como vocês não querem chegar a nenhum acordo, a gente tem que tomar uma decisão. Então, vamos partir a criança na metade. Nem para você, nem para outra pessoa. Um para você, o outro para o outro. E aí a mulher que está errada, ele fala, não, não faça isso. Esse filho é a mulher dele, é o filho dele. Certo, a mamãe falou. Então, por esse juízo começam, por essa sabedoria que ele faz isso, começa a fama de Salomão a ser reconhecida.
Isso, sim. Isso. Então, o livro de a história de Salomão, para fazê-lo bem resumido, né? Fala muito de como ele era rei, de sua grandeza, como a sabedoria que ele tinha. Mas também vemos também que Deus tinha três coisas que, como quando era rei, não podias colocar tu coração em isso. Sim, uma dessas era as mulheres, outro desses era os cavalos, e a outra coisa que estou esquecendo agora acho que são as possessões, se estou errado, mas os dois primeiros estão certos. O que aconteceu com Salomão é que ele começou a ter muitas, pero muitas mulheres, sim, muitas, pero muitas mulheres. E outra coisa que ele queria muito ter, ele tinha muitos, pero muitos cavalos, sim. Agora, os cavalos nesse tempo era como você ter o melhor carro do ano nesse tempo de hoje. Sim? Então, ele não podia. Por quê? Porque o coração dele se podia colocar em isso. E Deus cuidava dessa maneira o coração de seus reis, para que não lhes caiam em isso. Sim? Me deixo entender? Então, mas por essas duas coisas, ele começa a cair. Sim? E é aí quando começa seu reino a dividir. Qual é a mensagem de Primeira de Reis? Deus espera que seu povo obedeça às suas ordens. Por que coloquei isso? Porque quando você lê Primeira de Reis, você vê que o próprio povo começa a brincar com o pecado novamente. Começa a pegar ele começa a praticar as idolatrias dos outros povos, sim? Hasta que dentro do mesmo templo colocaram seus ídolos. E não somente ídolos, sino que a maneira como idolatravam, como adoravam esses ídolos. Vocês podem imaginar, é uma coisa perversa, sim? Então, para Deus isso era abominação. Não podia com isso. Então, por isso que ele tem que disciplinar a sua nação. E por isso que o reinado do norte é levado cautivo pelos assírios e o reinado do sul é levado pelos babilônicos. Agora, os assírios eram expertos em, em torturar, eram os melhores homens em torturar a um homem. ¿Sí? Ellos eran los mejores, eran sangrientos, ¿sí? Si los babilonios levaban a las personas con grilletes, ajá, en sus narices, puxando eles así, con cadena, eso era poco. Os assírios, eles atravessavam, né, partes sensíveis do corpo, ajá, de los dos. Então, ele pegava as veias mais principais do corpo e colocava não, eu não sei como se chama, mas a coisa que passava a metade do corpo para puxar ele, né? Sim, então era muito perverso. Uhum, sim. Ganchos, ganchos, sim, ganchos. Então era aqui na boca, mas também aqui na nariz. Então era muito perverso. As palavras-chave que vamos ter de Reis é esto. Fez o que é o mal aos olhos do Senhor. Quando você vai ver isto. Fez o que é o mal aos olhos do Senhor. E aqui coloquei um nome, chama Jeroboão. Jeroboão é o homem que levou ao povo de Israel à idolatria. Ele foi o primeiro homem que levou a todo o povo novamente à idolatria. E esta maneira que ele agia fez o que o mal aos olhos do Senhor. É como posso dizer, ele deixou essa imagem para a seguinte geração. E por isso que você, quando lê Primeira de Reis, Segunda de Reis, também se repite esta frase. Sim?
ni hasta, pero también vamos a ver que va a haber personajes que sí van a hacer las cosas ciertas, ¿no? Versículo llave, capítulo 9, versículo 4, versículo 7, capítulo 9, verso 4, 7, capítulo 11, versículo 11, e o tema-chave é o coração dividido do rei Salomão e influenciado. Aliança das lealdades do rei vindouros. Por que coloquei o coração dividido do rei Salomão e infidelidade? Porque a consequência de ter muitas mulheres, sim, o coração dele começou a se afastar de Deus. Ele já não estava escutando Deus, ele já não estava consultando Deus, ele agora estava consultando as suas próprias esposas e deixou a Deus de um lado, sim? Deixou essas duas coisas que ele não podia se aferrar, que somente precisava somente de uma esposa, não de cantidad de esposas, que no era su esposa, eran concubinas, ¿sí? Entonces, él no fez o que Dios llamó para hacer. Él comenzó bien y terminó mal, ¿sí? Segunda de Reyes. Segunda de Reyes es la continuación, ¿tá bom? Es una continuación. Es o mesmo contenido aqui está do outro, tá bom? Não precisa copiar ali. Qual é o contexto? O contexto. O texto de 1ª e 2ª Reis começa com o reinado de Salomão e continua com a divisão da nação em Israel e Judá. Acompanha o governo de seus reis nos 4 séculos seguintes, até que finalmente as duas nações sejam conquistadas e exiliadas. Como se divide? Qual é a divisão de Segunda de Reis? Primeiramente, julgamentos alternativos dos reis de Israel em Judá, ênfase no ministério profético de Eliseu em Israel. Ahorita vamos falar deste homem Eliseu. E a segunda parte é julgamento de Judá como único reino sobrevivente dominado pelos reis da reforma Ezequias e Josias. Sim? Esses dois homens aqui são importantes. Aqui, primeiro quero falar sobre Eliseu. Eliseu era um profeta de Deus, tá? Ele falava de parte de Deus, ele trazia uma mensagem de Deus. E por muito tempo de sua vida, ele falava: vocês precisam voltar a Deus. Vocês precisam lembrar a aliança que vocês fizeram no monte do Sinaí com ele. Mas eles que faziam? Os reis que faziam com ele? Le mandavam embora. Eles não queriam escutar nada. Até que um dia chega uma coisa. Deixa de chover. Sim, deixa de chover. Eliseu faz uma oração. Pede a Deus que deixe de chover. E por esse tempo houve muita fome. Sim? Deus permitiu essa oração de Eliseu para que o coração do povo de Israel voltasse novamente a eles. Mas ainda que aconteceu isso, eles não queriam nada disso. E aqui vemos dois homens, Ezequias e Josias. Estes homens, Ezequias e Josias, se estou correto, este era o avô, sim? Ele era seu avô de Josias, bisavô, avô. Este homem fez o reto delante de Deus. Ele fez a diferença com os outros reis. Mientras os outros reis faziam o mal, faziam o que não tinham que fazer, Ezequias buscou fazer a vontade de Deus e buscou novamente que a casa de Deus esteja cumprindo a sua função. Que todo o povo de Israel continue adorando a Deus, que todo o povo de Israel continue exaltando a Deus. Mas depois que ele morre, ele deixa esse legado, pode falar? Ele deixa esse legado
y vemos que una criança llamada Josías, ele vai tomar isso. Mas eu não queria falar muito de Josías porque sua história se repite em Crônicas. Pode falar. Elías, né? Elías. Sim, é Elias. Eliseu é seu seguinte, seu servo de Elias. Sim. Aqui eu não vou falar muito de Josias, mas o que eu estava falando é que Josias é uma criança. Sim? Quando os assírios vêm, eles matam a seus pais, mas Josias estava escondido dentro do templo. Sim, Josias tinha 8 anos de idade, aproximadamente, muito pequenininho, mas ele já estava aprendendo coisas do templo, estava aprendendo coisas do Senhor. Sim, então a história de Josias é muito linda. Depois a gente vai ver novamente em Crônicas. Sim, mensagem de Segunda de Reis. Por que Israel e Judá foram conquistados e exiliados? Sim. ¿Por qué? ¿Quién quiere leer conmigo Segundo de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 18? Es bastante, mas temos que ler. ¿Sí? O vamos a leer un verso cada uno, ¿tá bom? Segunda de Reis, capítulo 17, versículos. Segunda de Reis, capítulo 17, versículo 7 até o 18. Eu vou começar, depois que eles continuar, Piero, e assim. Sim? Eu vou continuar com o versículo 7, tá bom? Segundo de Reis, capítulo 17, versículo 7 até o 18. Eu vou começar com o versículo 7 e fala assim: Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirará do Egito, de sob o poder do faraó, rei de Egipto. Eles prestaram culto a outros deuses. O Senhor advirtió a Israel y Judá por medio de todos sus seus profetas y videntes. Desvíense de seus maus caminhos, obedeçam a minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei a seus antepassados, que obedecem e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas.
Uhum. Então, por que Israel e Judá foram conquistados e exiliados? Quem quer responder? Idolatria. Sim. Como falam aqui, eles não quiseram ouvir as ordenanças de Deus. Como falei para vocês, não? Elias era um profeta dele, né? E depois vem o Eliseu. E ele falava de parte de Deus e eles não queriam ouvir, eles não queriam saber nada. E eles terminaram imitando as nações ao seu redor. Sim, eles não podiam imitar, eles tinham que fazer a diferença, né? E terminaram abandonando todos os mandamentos do Senhor. E por essa razão que Israel e Judá foram conquistados e exiliados. Mas que diz acá? Só a tribo de Judá escapou, dice, ¿no? Siempre hay una remanente que permanece fiel, ¿no? Siempre hay siempre Deus tem misericórdia, ¿no? Siempre Deus conservando o plan original, né? Parece que todo está perdido, né? Parece que tudo já acabou, né? Não, ainda tem esperança, né? E Judá tem esperança, né? Outra coisa, o rei de Israel falharam, mas ainda resta a esperança da promessa que te acabamos de falar, não? A esperança que, segundo Reis, dá à linhagem davídica e ao povo de Deus, e uma promessa que culminaria em Jesus, o Rei dos Reis. E essa promessa fala que que ungido, o Messias, ia vir da tribo de Judá. Sim, a tribo de Judá. Então, Deus, como eu falo a você, Deus vai cumprir a sua promessa. Sim. Que mais fala segundo de Reis? Palavras-chave. Fez o que era certo. Quando fala fez o que era certo, está falando desses dois homens. Acho que já passei. Ezequias e Josias, tá bom? Quando fala que ele fez o que era certo, está falando de Ezequias e Josias, tá bom? Fez mal, está falando de todos os reis que decidiram não escutar a Deus, aos olhos do Senhor, e pecado de Jeroboão. Jeroboão é este rei que levou a toda a nação à idolatria. Ele tomou uma esposa de uma nação estrangeira, sim, e essa esposa idolatrava a seus ídolos, o mais conhecido, não, o Baal, sim, que aqui a gente mesmo leu, eles adoravam sacrificando crianças, seus filhos, né? Então é muito perverso, é muita maldade, sim. Continuamos. Aqui, aqui a gente vai ver primeira e segunda de Crônicas, tá bom? Aqui vamos ver juntos, tá? Aqui a gente vai acabar hoje. Os livros de primeira e segunda de Crônicas abrangem apenas um livro na Bíblia hebraica e recebe o nome de Debre Hayamim, que significa os acontecimentos dos dias. Se a gente presta atenção, primeira de Crônicas e com Reis são relatos similares, têm quase a mesma mensagem, quase tudo se repite. Agora vamos ver que é a única diferença, tá bom? O livro foi dividido em duas partes na Septuaginta. A tradução grega diz, não, do Antigo Testamento, o nome é Crônicas. O Crônica vem do grego, né? Foi o primeiro usado por Jeromé em sua tradução do latim al Vulgata, tá bom? Latim Vulgata. O autor é desconhecido, mas de acordo com o Talmud, o judaico, colocam a Esdras como seu autor, tá bom? Outra coisa, qual é o contexto? De que nos fala Crônicas? Primeira e segunda Crônicas recontam a história de Israel. Por que falo recontam? Porque Reis já nos contou um pouco da história. Aqui, novamente, ele está haciendo um resumo de lo que aconteceu, não? Havia várias diferenças importantes. Aqui começa a diferença.
Primera de Crónicas conta a história de Israel como um todo. Se Primera de Reis e Segunda de Reis começa falando do norte de Israel ou do sul de Israel, aqui está tudo junto, tá bom? Aqui não há uma divisão, tá? Segunda de Crônicas está preocupado somente com Jerusalém e o reino do... Nós quer falar a mesma coisa do mensagem de Segunda de Reis. Ele quer falar sobre essa tribo de Judá, onde ia venir o ungido, o Messias. E aqui tem uma criança que eu queria falar, que é Josias, né? Te pronunciam bem, não? Josias. Ele era uma criança que tinha 8 anos de idade, que ele buscou fazer o certo diante de Deus. Ainda a sua pequena idade, ele conseguiu fazer isso. Por quê? Porque tinha seu antecessor, o Ezequias, deu exemplo, que era seu avô, deu exemplo de fazer as coisas certas e buscou restaurar a adoração no templo. A adoração no templo já havia acabado, porque os ídolos das outras nações estavam ali. E ele começou, disse, a fazer uma faxina. Começou a fazer uma faxina todo o tempo, tirou, queimou os ídolos e chamou novamente o povo à adoração a Deus. Sim? Então, algo que eu gosto muito dessa história é que ele foi influenciado por seu avô, Ezequias, né? Quanto a gente pode influenciar uma criança, né? Quanto a gente pode influenciar uma criança? Eu estou aprendendo com meu filho, né? Tudo que eu faço, ele imita, né? Tudo que eu falo, ele imita, né? Então, se eu não influencio de uma maneira correta ele pode aprender coisas que não tem que aprender, né? Mas se eu procuro instruir nos caminhos do Senhor, ele vai a conhecer a Deus, vai ter um relacionamento com Ele, e ele quando ele tem a sua idade, ele vai decidir por própria vontade, né? Então, quanto a gente pode influenciar com nossos filhos? Não só com nossos filhos, não com todas as pessoas que estão ao redor nosso, né? Então, quando eu leio esta história de Josias, me traz muita esperança, né? Porque quantas crianças a gente vê nas ruas, né? Em situação de rua, ou porque seus pais não tomaram responsabilidade deles, né? Quantas coisas a gente pode fazer por eles, né? Sim, então a gente tem que considerar essas crianças também. Primeira e segunda de Crônicas, há uma divisão nesse livro, duas partes. Genealogias detalhando as famílias de Israel e de Adão. Não, acho que escrevi errado aí. Genealogia detalhada das famílias de Adão. Escrevi errado. Não sei o que é isso. Depois lo vou a corrigir. Desculpem aí. A narrativa percorre a época do rei Davi até o exílio. Acho que aí está na folha, né? Pode ver para mim? Adão? Adão? Sim. Então é Adão, sim. Está certo. Tá bom. Eu errei, é Adão, tá bom? Primeira e segunda crônica. Qual é a mensagem? Quem nos fala? Sim? Dice, Deus usou Primeira Crônicas para dar a seus leitores originais esperança, tá? Deus usa Primeira Crônicas para dar a seus leitores originais esperança. Por quê? Porque a esperança em esse tempo já não tinha esperança. Por quê? Porque o reino do norte já foi conquistado, o reino do sul já foi conquistado, e só ficava Judá, né? Então, essa esperança vem quando falamos esperança, está em referência a esta pequena tribo, né? Judá, em relação ao futuro. Eles os lembrou, disse, no que havia feito no passado, especificamente, que disse, em relação a seu estabelecimento como um povo e como havia abençoado para que pudessem construir o templo. Então, para resumir, Crônica solamente é um relato, é um resumo de tudo que o rei já nos falou. É como
ver o filme de novo, né? Mas pegando as mejores, olhando as mejores partes, né? Com atenção. O que mais? Palavras-chave. Palavras-chave são as templo, sacerdote, Davi, busque ao Senhor. Versículo-chave, 1 de Crônicas, capítulo 9, versículo 1 e 2. Capítulo 17, versículos 11 até o 14. Segunda de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Y 16, 9. Y los temas chave son alianza de Dios con David, o templo y sacerdotes, reformas y reavivamiento. Y quiero que fiquen con esto, reformas y reavivamiento. Porque até aqui tudo foi oscuridão, né? Tudo foi um desastre, né? Tudo foi terrível, né? E vamos a procurar esses versículos, tá bom? Tu encontraste um? Pode ler? 7:14. Pode ler. Então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados e restaurarei sua terra. Amém. Esperança. Esperança, é isso. E isso que o Deus já havia prometido para eles, né? E aqui vamos ver que Deus vai trazer esperança. E como eu falei, fiquem com isso, reformas e reavivamento. Porque Deus vai a reavivar o coração morto das pessoas. Os que não têm esperança, Deus vai trazer esperança. Deus vai usar pequenos homens. Vamos ver a Esdras, Neemias, vamos ver Esther, né? Vamos ver ao próprio Daniel, sim? Homens que Deus vai usar para trazer esperança ao seu povo, sim? Hasta chegar até Jesus, né? Sim? E ainda a história continua, porque ainda temos que chegar à presença de Deus, né? Então, aí a gente vai fazer uma pausa, vamos a parar para o dia de hoje, a gente já acabou, tá? E vamos a dar uns comentários, perguntas, sim, e isso, tá bom? Você que está em casa, você pode escrever também seus comentários, sim, e isso. Quem gostaria de opinar, fazer um comentário, uma pergunta, ou um pensamento, também pode ser. Eu achei interessante a parte que eles estavam idolatrando, a idolatria de um poste de metal, um poste e um bezerro de metal. E hoje em dia a gente também se pega a isso, entendeu? Se você não se policiar, você perde seu tempo de estar buscando o Senhor, você corre atrás de futebol, por exemplo, né? Perde horas e horas com uma coisa que não te leva a nada. Né? Para monarquia. Nós vemos a monarquia hoje, o afastamento do povo de Deus. Né? Tem os reis que vivem a situação deles boa, mas o resto do povo perece. A maioria perece. Né? Nós somos, perante Deus, nós somos como assim, nós somos uma multidão como a areia da praia. Agora, perante a monarquia que está lá em cima, entendeu? Nós somos Zé Polvinho, mas Zé Polvinho são eles que estão lá em cima. Nós somos o povão, o povo de Deus, que é a maioria, querendo ou não.
Eu acho legal que no estudo que a gente está fazendo, fala, né, Cristo, nos livros, né, porque eu sempre escutei, né, que o Antigo Testamento é uma sombra de Cristo. Mas eu ficava pensando, tá, mas onde que eu vejo isso? Como eu vejo, né? E é legal que depois você fala, né? Cristo, sei lá, em Samuel, aí fala, né, as referências, no caso, né? Então, queria comentar isso. Quando nós, por que eu queria fazer panorama bíblico? Não, porque panorama bíblico te leva a ver, a, a estudar a Bíblia de uma maneira não profunda, mas de uma maneira de um vistazo geral. E você sabe e amplia seu conhecimento, né? E você pode ver quando você tem mais tempo, você pode ver já com melhor detalhe cada acontecimento que a gente já pudo saber, né? Isso abre os olhos, como estávamos falando agora, né? Como a gente pode ver aos Cristo do Antigo Testamento, né? E isso faz panorama bíblico, né? Ver que desde Gênesis até Apocalipse, Deus tem um plano e continua fazendo sua vontade até hoje. Para mim é muito interessante que o povo de Israel, e que Deus abençoe o povo de Israel, eh, não consegue ver. Sabemos que no livro de Romanos fala que em parte eles estão cegados, né? Cegos, em parte, para que os gentios nós consigamos entrar também no plano de Deus. Mas, por exemplo, quando você está falando da Páscoa, que se sacrificava um cordeiro sem mancha, perfeito, imaculado, e que essa sangue ajudava para cobria para que quando passava o anjo da morte não matara o primogênito de Israel. E desde o começo vemos que é a sangue desse cordeiro que cubre ao povo. E essa sangue é um tipo de Jesus, né? É um tipo que, como você falou, que João, na Bíblia fala, João falando, é aí o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Então, o que Yolanda estava falando, ver a Jesus no Antigo Testamento é uma coisa maravilhosa. Ver que essas sombras, que Jesus é a essência dessa sombra. Então, eu gosto muito de esto em este estudo panorâmico da Bíblia. E eu quero animar vocês, né? Se Deus quiser, o próximo ano, a gente vai ter na escola bíblica, a gente vai poder ver com maior detalhe cada livro, né? A gente ainda nem terminou, né? A gente estamos nem na metade ainda, né? Mas a gente já pode ver que a própria Bíblia fala quantas coisas que hoje em dia a gente vê, não estamos longe dessa realidade, né? Estamos igual, eu acho que pior, né? Então, mas a gente tem esperança, sim, a gente tem esperança. Essa a gente não tem que esquecer. Uhum. O povo pedindo ali, Deus teve um cuidado tão grande com o povo, mesmo naqueles momentos de escravidão, a terra que Deus preparou para o povo habitar ali no Egito, era uma terra abençoada. Na delta de Egito, né? Muito verde. A gente vamos dar por culminada esta aula. A gente se vê a próxima semana, se Deus quiser, tá? Senão a gente já está no céu com o Senhor, tá? Sim. O... Uhum.
lindo. Aham. Sim. Meu. Verdade. Ok, gente. Obrigado pelos comentários, os pensamentos. A, a gente é, é abençoado também quando a gente compartilha esses comentários. É muito bom isso. Deus nos fala. Então a gente vai orar. Vamos dar por terminado, tá bom? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta aula, Senhor. Obrigado, Senhor, por um dia mais que o Senhor nos dá a tua graça para, para fazer, Senhor, com a tecnologia, Senhor, com os preparativos, Senhor. Senhor, continua nos falando, Senhor, continua usando esta aula de panorama bíblico, Senhor, como a própria Yolanda falou, Senhor, para abrir nossos olhos, Senhor. Como o salmista fala, Senhor, para que possamos abrir nossos olhos para poder apreciar as maravilhas da tua lei, Senhor. Abre nossos corações, Senhor, para poder aplicá-los a nossas vidas, Senhor. Que o Espírito Santo nos continue convencendo de pecado, juízo e justiça, Senhor. E que tu continues acrescentando em todos nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor os abençoe. Tenham um lindo fim de semana, um lindo sábado, um lindo domingo. E a gente se vê a segunda-feira, se Deus quiser. Tá bom? Bye, bye. Tchau, tchau.